num ambiente normal, salvo me engano, são 80 decibéis. E 5. 85. E numa outra por atividade, por exemplo, né? 8 horas, né? É. E num outro ambiente, por exemplo, que a gente percebe, doutor Arruda, quando a gente chega num ambiente, por exemplo, de música alta, quando você sai, há uma diferença, você percebe logo. Por exemplo, você vai para um concerto dessas músicas, né? Uma banda de rock, alguma coisa tipo. assim. Aliás, hoje tem uma banda... Está 114, mais ou menos, 114 decibéis. Pela legislação, você tem que estar presente nesse local 7 minutos. 7 minutos. Só. E a juventude fica a noite toda. Porque na realidade... E continua, emenda depois no carro, né? Emenda. E quando sai com aquela sensação de ouvido tampado. Essa é exatamente a sensação de quem está perdendo a audição. Mas no outro dia retorna a audição, tá certo? É só porque escutou muito, as células ciliadas do ouvido estão cansadas, então você escuta um pouquinho mais baixo. O Rony quer que a senhora fale aqui, eu tinha colocado aqui, as pessoas também perguntaram, a respeito do EPI, né? Uhum. O equipamento de proteção individual. Ainda existe muita resistência no uso do EPI nas indústrias? Existe sim. Os jovens não vão levar proteção nenhuma, eles querem escutar, Rony. Nós temos que orientar que isso faz mal, né? Mas eles dificilmente vão levar uma concha, um protetor auricular, né? Mas a senhora ainda sente, quando conversa nas indústrias, resistência? Resistência, sim. Conforme eu estava falando desses programas, né, o PCMSO e o PPRA, tem a indicação do protetor, né? Ou ele é um EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, né? Ele isola um equipamento, ou faz uma logística da empresa para afastar aquele equipamento, alguma coisa assim do tipo, que protege a todos os colaboradores. Se não é possível, ele parte para o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Ou, no caso do ruído, ou é o plug, né? Que é o de inserção, ou é o concha que fica fora do conduto auditivo. Eu quero informar que os ouvintes podem participar por telefone de 3224-1949 ou o outro telefone 3244-9449, pelo Twitter, twitter.com/arrudabastos, pelo Facebook também, facebook.com/Arruda Bastos. Hoje nós estamos tendo um pouquinho mais de tempo, mas eu vou pedir aí para o nosso amigo Albano começar agora oficialmente o programa, liberando aí aquelas empresas que fazem com que o programa possa acontecer de segunda a sexta aqui na Rádio Assunção. Em grandes feriados, a demanda por transfusões aumenta muito e o estoque dos bancos de sangue precisa ser abastecido. Se você fica parado, fica mais difícil salvar vidas. Não fique parado. O que dói mais é saber que você poderia estar doando. Vá ao Hemoce, doe sangue e ajude a salvar vidas. Uma campanha do Hemoce e Governo do Estado do Ceará. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você, profissional da área de saúde ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens para você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você. Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos. Inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Para uma vida tranquila, pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença. Faça contratos seguros. Contrate sempre um advogado. Para uma vida tranquila, conte com a Pronto Service. Assessoria e consultoria para municípios, pessoas físicas e empresas. Administração de imóveis e
e tudo para sua segurança administrativa. Pronto Service. Ligue 3291-3588, Avenida L 780, primeiro andar, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Voltamos a apresentar Saúde em Dia, com a Ruta Bastos. Meus amigos, a perda auditiva induzida por ruído ocupa o segundo lugar entre as doenças mais frequentes do aparelho auditivo. Estudos mostram, com base em relatos existentes na literatura, que estas alterações auditivas estão intimamente ligadas ou relacionadas ao trabalho e hoje eu digo relacionado também ao lazer. Hoje estamos entrevistando a fonoaudióloga a doutora Tânia Maria Santos Saraiva, ela que é especialista em segurança e saúde no trabalho. Doutora Tânia é do Núcleo de Qualidade de Vida do SESI. E eu já agradeci a doutora Cassandra Moraes pela parceria todas as quintas-feiras. Mas, doutora Tânia, como o indivíduo pode, além da proteção individual, como prevenir a perda auditiva induzida por ruído, desde criança? Nós vamos recapitular um pouquinho isso didaticamente. Aí orientando a mãe, o pai, o avô. Orientando os pais, né, que hoje em dia compram muito brinquedos assim ruidosos, tem que ser muito assim chamativos para a criança se interessar. Então, a orientação qual é? Procurar coisas mais educativas que não tenham ruído. Procurar também eletrodoméstico que tenha o selo A de ruído, né? Ah, sim. Então é bom a senhora explicar isso, né? Todo eletrodoméstico tem um selo de ruído, né? De ruído. Então procurar dar uma olhadinha nisso aí, conferir antes de comprar. A senhora podia dizer assim, qual desses eletrodomésticos faz mais barulho? O liquidificador, liquidificador? Ave Maria. Aspirador de pó também faz muito, né? Certo? Faz muito. Agora, indo para essa área social, né? Eu queria que a senhora falasse alguma coisa com relação a isso, né? Na parte social também. Na indústria nós já colocamos aqui, né? Na perda auditiva induzida pelo barulho. Mas o que é que isso afeta socialmente? O que é que isso afeta o cidadão que começa a ter essa perda auditiva? Bom, o que é notório, né? É que as pessoas, quando estão perdendo a audição, ficam muito irritadas. Então, se isolam socialmente, porque não conseguem se comunicar bem. Então, essa pessoa tende a se isolar, tende a entrar em depressão. Normalmente, as pessoas vão procurar algum consolo, o álcool, algum tipo assim, né? Cigarro, e aí vai. Então, assim, essa pessoa, ela tem um déficit muito grande na comunicação. Esse é a pior parte da perda auditiva. Pois é, interessante, viu, Ronda? Para quem não pensa, olha, a perda auditiva pode estar na raiz de muita depressão, na raiz até de muitos vícios que todos eu considero ilícitos, né? Mas o vício até das drogas, né? A pessoa se isola por não ter uma audição porque não ideal. consegue entender num ambiente social onde nós três estamos aqui conversando, eu posso não estar entendendo o que vocês estão falando, então eu já me isolo, né? Já tende aquela questão da depressão. Doutora, com a permissão de vocês, outra dúvida aqui. Pois é. Me orientaram, eu sou jornalista há alguns anos, provavelmente a idade da senhora. Em ambientes, quando você vai fazer uma palestra, você deve fazer o mais baixo possível, para que as pessoas ouçam melhor. Porque quando você vai querer vencer o ambiente, você se perde porque engasga, não sai. Enfim, você então tem que falar baixo, porque as pessoas se acomodam e param de falar até ele entender. Isso tem alguma coisa de verdade ou é mito? Não, na realidade, o que acontece com os professores, tá certo? É assim, tem um ruído de fundo, né? As pessoas estão conversando. Então, você automaticamente tende a fazer uma competição sonora com aquele outro som que está de fundo. Então, você tende a falar mais alto, tá? Então, assim, você chama a atenção, procura manter a voz num ritmo e fala para você não prejudicar suas pregas vocais.
tá? Quer dizer, a manutenção, o razoável seria baixar um pouquinho o seu... Para não ter para você ficar competição confortável, né? Aí as pessoas vão se tocar que estão atrapalhando as que querem ouvir. Aí vão diminuir o som, o volume da voz. Bom, interessante. Eu quero agradecer aqui novamente o Carlos Silva, a Ruth Farias, agradecer pela audiência do Messias Alencar, o nosso veterano Júlio Salles, J. Lacerda e toda a equipe esportiva, parabenizar pela cobertura do jogo de ontem, né? E doutora, me diga uma coisa, qual o papel... Doutora Tânia, qual o papel do fonoaudiólogo hoje, né, nas empresas? Bem, hoje em dia é importante, né? Hoje em dia nós temos um programa de conservação auditiva, que por enquanto estamos colocando dentro das empresas. Algumas empresas já estão procurando assim espontaneamente, tá? E outras que têm um índice de ruído assim muito elevado já solicitam por questões legais. Mas é importantíssimo, porque é através do exame de audiometria que se detecta a perda auditiva, né, no limiar auditivo de cada um. Né, pessoas que entram normais e a gente faz o acompanhamento anual para saber se essas pessoas continuam normais e faz o acompanhamento, porque esse exame é obrigatório a cada periódico. Bom, quero agradecer também a audiência do prefeito Moisés Loyola, que mandou comunicar, como também o seu motorista, o Maia e o Zé Pazinho, e o meu motorista, o seu Tarcísio e a dona Josi, que diariamente escutam o nosso programa, além do seu João Hércules, do Edilson e da Ana Lúcia, que residem lá no bairro do Passaré e mandaram aqui uma mensagem. Doutora Tânia, a senhora já falou da resistência, falou do papel do fonoaudiólogo. Em que o fonoaudiólogo, a senhora falou da audição, né? Mas no que mais o fonoaudiólogo pode, tá entendendo? Trabalhar, atuar no núcleo, como a senhora tem, o núcleo de qualidade de vida, né? Então, o que é que a senhora faz, além de cuidar da audição, né? O que é que a senhora realiza mais no núcleo de qualidade de vida do SESI? Bom, no SESI, o setor, né, que nós trabalhamos é o setor de audiologia, né, o serviço de audiologia. Então, nós trabalhamos com audiologia ocupacional. Mas, fora do SESI, temos também as áreas de fonoterapia, que são para terapia de voz, de linguagem e de aprendizagem. Doutor, mais uma, eu sou jornalista, vou repetir. Qual é a relação que existe entre a respiração e a fala, no momento em que nós estamos falando? Uhum. Porque se você não tiver um casamento perfeito com a respiração, aí você fala tudo errado. Com certeza. Pontuação, a vírgula desaparece. Existe sim uma relação muito íntima entre a voz, né, a fala, a voz que você emite com a respiração. Então, se eu estiver com a respiração ofegante, vai sair a minha voz assim, muito assim, e não vai dar para vocês entenderem. Caso contrário, já tem aquelas pessoas com a voz monótona que falam, assim, continua. Então, o que é que eu sugiro para isso? É você fazer um acompanhamento com a fonoaudióloga para ela colocar o teu ponto de respiração junto com o teu ponto de fonação. Tá certo? Para quando você falar de forma clara, né? Além de respirar legal, você vai ter que ter uma articulação boa para poder ser bem entendido. Doutora, a senhora falou aí na empresa. Me diga uma coisa, os problemas auditivos podem ter também um desenvolvimento na criança? A senhora no seu consultório, na sua clínica, a senhora já observou também essa perda auditiva em crianças? Pode sim. Né? Crianças que tomam muito antibiótico, né? Ele pode sim desenvolver uma perda auditiva. Doenças da mãe, tipo rubéola, a criança já nasce com problemas auditivos, dentre outros problemas que ela pode ter na gravidez.
E os traumas acústicos, né? A criança dormindo, alguma coisa, pode ter uma bomba, algum estouro próximo dela e pode ter um trauma acústico. A senhora podia, nessa área de trauma, é interessante, o nosso programa nesse momento, ele tem uma audiência muito grande das donas de casa, né? Que estão ali ou servindo o almoço, ou então fazendo, tratando do filho e tal. E é muito comum a mãe fazer a limpeza do ouvido do seu filho com aquele cotonete, com tampa de caneta, com palito de fósforo. Isso não é arriscado? É, sim. No ouvido, o que é que se pode colocar? Somente proteção, o EPI, nada mais. Limpeza só com a ponta do dedo e com a toalha aqui fora no pavilhão auricular, somente. Nada mais. Doutora, para vencer o medo de falar em público, que muita gente tem, mais de 50% da população tem medo de falar em público. Medo, receio. Timidez. Como vencer essa etapa para falar em público? A gagueira, por exemplo, acontece quando você menos espera. Aliás, tem vários cantores bons, ótimos, Nelson Gonçalves é gago. E vários outros. Venceu a gagueira cantando, porque ele pegou e estirou e não sei nem como. É uma técnica. É uma técnica, né? Pois bem, como é que a senhora explica esse medo para falar em público? Envolve muito o psicológico da pessoa também, né? Tem pessoas que têm aquele receio, algum trauma, alguma coisa assim do tipo. Então depende de indivíduo para indivíduo. Mas assim, para terapia, para vencer esse medo, tem que ter uma ajuda para a fonação e um apoio também psicológico. Doutora, chega uma pergunta aqui e diz o seguinte: eu ouço bem, mas tem um barulho no ouvido como se fosse uma cachoeira. Porque ele foi ao médico e o médico pediu um exame de audição. Esse barulho de cachoeira tem alguma coisa a ver já com a perda auditiva? Bom, quais são os sintomas da perda auditiva? Como eu disse, né, normalmente não tem sintoma algum. Quando você vai perceber, já tem alguma coisa perdida. Mas para quem desenvolve os sintomas, aparece o zumbido. Quando você está no silêncio, aparece esse ruído de cachoeira ou um apito muito fininho. A sensação de que você está ouvindo mais baixo, tá? E a sensação de ouvido tampado. Tontura, cefaleia, isso aparece também em estudos. Doutora Tânia, só um momentinho, chega uma pergunta aqui dizendo o seguinte: alguns dos meus parentes têm perda auditiva, inclusive minha mãe. Parece que sou eu que estou perguntando, porque minha mãe tem, né? Meu irmão mais velho também. A pergunta é o seguinte: se minha mãe tem perda auditiva, se meu irmão mais velho tem, eu também vou ter? É melhor monitorar. Né? É melhor fazer um acompanhamento, já verificando os exames de audiometria. Bom, então se já tem a mãe, se já tem um irmão mais velho, é melhor monitorar. Porque pode ser um problema de barulho na casa dele, né? Ou hereditário, né? Ou alguma doença realmente de fundo hereditário. Ok, doutora, quando você fala-se perda, é irreversível. Irreversível. Então a pessoa... Causada pelo ruído. Bom, certo? Exatamente. Então a pessoa, o trabalhador, que eventualmente teve um problema de perda, já está perdido, acabou. Aí não tem mais recuperação, é isso? Não, não tem. Se for uma perda auditiva induzida pelo ruído, sensório neural, essa perda é do tipo irreversível. Da aposentadoria, no caso aí, porque o cara perdeu um sentido, né? Até ver se o nexo causal, isso, né? Se o nexo causal foi o nexo né? causal, tem que ver o acompanhamento, tem que ver o PPRA para ver a quantos decibéis ele era exposto, todo esse histórico. Doutora Tânia tem razão. Eu já trabalhei numa empresa, a pessoa trabalhava no escritório, não tinha risco assim, quase nenhum de barulho. Ele nem telefone ele atendia, né? E o exame de audiometria deu que estava baixando e cada vez baixando mais. Quando foi se fazer uma investigação, ele fora do trabalho, ele tocava numa banda. Ele tocava numa banda toda noite, né? Numa banda de forró, né? Que é muito comum, né? Nesse tipo de artista acontecer isso aqui. Mas uma pergunta que chega de uma mãezinha aqui, doutora Tânia, diz assim: meu filho precisa passar por uma avaliação auditiva. Onde ele pode fazer esse exame aqui no... Acho que essa resposta talvez eu possa até ajudar, né? Porque
Existem no próprio Sistema Único de Saúde, na né? Unifor, né? Existe no NAMI, né? Na Unifor existem vários serviços onde esse exame... É um exame hoje tão caro, doutora Tânia? Não, é um preço razoável, né? Para a complexidade dele, né? Doutora, há monitoramento de ambientes que as pessoas não devem estar insalubres, considerados insalubres no trabalho. A senhora estava se referindo, depende do ambiente. O doutor Arruda disse que às vezes o sujeito trabalha no canto, mas também toca numa banda e tal. Quais são os ambientes considerados insalubres na empresa, por exemplo, que vocês monitoram? Bom, isso aí vai depender do PPRA que foi realizado na empresa. O que é PPRA? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Depende da empresa, né? Se a empresa tem muito barulho ou não, né? O engenheiro, o técnico de segurança vão lá em cada máquina, vão fazer a verificação de decibéis daquela máquina, o nível de ruído daquela máquina, se tem vibração, tudo isso. Aí esses locais críticos é que nós vamos acompanhar. Doutora Tânia, chega uma pergunta que as mães estão interessadíssimas. Eu acho que os filhos já estão começando a escutar pouco. Uma mãe coloca o seguinte: meu filho teve muitas otites quando criança. A filha, toda mãe considera o filho criança, o filho já tem 18 anos, pelo que eu estou entendendo aqui. Mas ela diz o seguinte: meu filho teve muitas otites quando criança e hoje está indo mal na escola. A professora sugeriu uma avaliação auditiva. A senhora recomenda realmente que ela procure fazer? Tem uma relação entre ir mal na escola e as otites e a perda auditiva? Sim, com certeza. A pessoa que está assistindo aula, a professora está de costas. Às vezes a pessoa faz uma leitura labial, mas se a professora dá as costas, então ele não consegue entender o que a professora falou. Bom, vamos fazer um breve intervalo aqui com o nosso Albano. Comercialzinho Albano. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você. Profissional da área de saúde ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens para você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você. Em grandes feriados, a demanda por transfusões aumenta muito e o estoque dos bancos de sangue precisa ser abastecido. Se você fica parado, fica mais difícil salvar vidas. Não fique parado. O que dói mais é saber que você poderia estar doando. Vá ao Hemoce, doe sangue e ajude a salvar vidas. Uma campanha do Hemoce e Governo do Estado do Ceará. Voltamos a apresentar Saúde em Dia, com Arruda Bastos. Bom, hoje estamos entrevistando a fonoaudióloga doutora Tânia Maria Santos Saraiva, ela que é especialista em segurança e saúde do trabalho. E doutora Tânia tem uma larga experiência, trabalha no núcleo de qualidade de vida do SESI. Doutora, chegou uma pergunta aqui pela internet, né? As mãezinhas preocupadas, perguntando o seguinte: se a senhora tem conhecimento de que uma perda auditiva pode ser recuperada com o uso de aparelhos. O que é que a senhora fala desses aparelhos auditivos? Que essa pergunta vai servir inclusive para aquelas pessoas de mais idade que têm já uma perda relacionada com a idade. A senhora recomenda que quem tem perda auditiva use esses aparelhos? E existem aparelhos mais modernos, porque eu lembro que o meu avô usava, que era um bicho aqui, um bichão grande. Hoje isso está mais moderno? Bom, terminando a pergunta, a resposta daquela senhora que perguntou sobre o filho, né, da otite. Que não está prestando atenção. Bom, tem que ir realmente procurar um otorrino e para fazer uma avaliação com a fonoaudióloga, fazer uma audiometria, para saber se está tudo normal ou se tem alguma perda auditiva. No caso, tendo alguma perda auditiva, é encaminhado para uma fonoaudióloga já com especialização em aparelhos auditivos para utilizar o aparelho, para ele não perder o convívio social, né, e a aprendizagem. Uma então, pergunta, é interessante. Pronto, a senhora falou aí de aparelho, chega aqui.
Usar aparelho dói, dá choque ou incomoda? Não, de jeito nenhum, não dói. E hoje estão muito modernos, estão leves, são fica dentro do conduto auditivo somente com uma anteninha do lado de fora, é imperceptível. Então, assim, está muito melhor usar aparelho hoje do que há algum tempo atrás. Não tem efeito colateral. A senhora já está respondendo a pergunta de outro ouvinte, que ele pergunta se precisa usar cabelo comprido para esconder o aparelho ou pode ficar de cabelo curto mesmo? Pode ficar de cabelo curto. Pode, né? Pode. E outra pergunta aqui, uma curiosidade. Esse aparelho, ele pode ligar e desligar? Eles funcionam normalmente a bateria. Bateria é melhor que desligue quando não estiver usando, isso, que poupa a bateria. O outro ouvinte pergunta, Ronald, se ele precisa dormir com o aparelho. Bom, para escutar um ladrão chegando é bom, né? Não, Ronald? Se escutar um barulho de quem fica com a violência que nós estamos, você tirou o aparelho, a casa cai e ele nem dá notícia, né? Mas normalmente seria interessante tirar o aparelho por conta do incômodo. Né? Incômodo, né? Mas olha aí, então tem que botar alguém que escute para pastorar a casa, Ronald. É verdade. Ô, doutora, a audição, ela reflete na fala? Sim. Porque a gente percebe, os surdos geralmente têm uma certa dificuldade, ou os que não escutam bem, dificuldade de falar. De falar, isso. Porque você fala, na realidade, o que você escuta. É tanto, se eu estou falando aqui alto, muito alto, é porque eu não estou me escutando bem. É a sensação que você tem quando você está saindo da festa. Né? Você fala alto porque você não se escuta. A gente percebe quando a pessoa que não escuta bem, o surdo... Sempre fala mais alto. Fala, né? e fala errado. Mas é porque ele não aprendeu, ele não escutou aquilo de forma normal, entendeu? Tem correção para isso? Tem sim, fonoterapia. Ele começa a falar, começa a articular de uma forma... Ele não usa mais nem os sinais, os símbolos, né, dos sinais, usa a Libra. Não, ele não usa mais, ele fala, ele articula mesmo a palavra. E para completar, e qual o momento que a pessoa deve procurar recursos para se cuidar? Quanto mais cedo, melhor. Doutora Tânia, então, a mãezinha percebeu que a criança tem problema auditivo, já tem que levar. Mais cedo, quanto mais cedo estimular, melhor para a criança. Doutora Tânia, duas perguntas aqui, nós estamos chegando já praticamente na reta final do programa. Um ainda com relação ao aparelho. Eu acho que tem tanta gente com perda auditiva que todo mundo quer usar aparelho. Ele pergunta se, usando o aparelho, vai conseguir falar no celular. Consegue falar no celular com o aparelho? No telefone. Aí eu completo. O aparelho celular não pode também estar contribuindo para a pessoa ficar com perda auditiva, não? Todo mundo é com celular o dia todo no ouvido. E volumes altos, né? Fale mais alto. E volumes altos, volumes muito A doutora está falando baixo. A doutora está falando tão baixo que fica preocupado com ela. Não, mas exatamente para que os ouvintes não tenham perda auditiva durante o nosso programa. Né? Tá certo. Doutora Tânia, uma pergunta que chega aqui é de uma mãezinha. Ela disse assim, aquele era o som de cachoeira, né? No ouvido. E essa está perguntando se o zumbido é a mesma coisa. Se seria ela tem um zumbido, se o zumbido também seria um indício de perda auditiva. Bom, são vários tipos os sons que ficam dentro do ouvido. Um que é relatado esse som de cachoeira, outro é de estalo e outro é o de zumbido mesmo, aqueles dentro do quarto tipo quando você está num silêncio. É mais percebido assim quando você está no silêncio. Bom, então é interessante essas perguntas. Nós passamos um pouquinho com relação a aparelho. Agora, eu nunca pensei que tivesse tanta gente querendo usar aparelho. Bom, o celular tem saído aí diversas matérias, inclusive dizendo que o celular não deve ser usado por crianças até 10 anos. Eu tenho uma matéria, inclusive eu li essa semana uma pesquisa feita por um cientista italiano, que ele demonstra na pesquisa realmente uma série, não só perda auditiva, mas como outros problemas, né, com o uso do celular. A senhora, na sua clínica, tem sentido essa queixa? A mãe chegando e dizer, olha, ele passa o dia com o celular, por isso que ele não está escutando mais, ou alguma outra coisa relacionada ou à audição ou à fala? Não, com relação à criança, eu não atendo. O nosso público é mais o trabalhador da indústria. Então, eles falam sim, que usam muito celular, que usam muito o fone, né? Porque não coloca o telefone no ouvido, já coloca o fone direto. Então, já fala do celular através do fone. Né? O celular no bolso e o fone no ouvido. Então, eles relatam realmente que ao final do dia estão fadigados, estão com a audição fadigada, estão irritados.
Pode falar. Não, Ronaldo, você fez sinal. Eu queria saber, com relação às proteções, para finalizar, já estamos na reta final, como diz o doutor, quais são as proteções razoáveis para que as pessoas não venham a prejudicar a sua saúde? Por exemplo, quem trabalha na área de risco, quem trabalha assim, carregando lixo, que eu vejo os caras dentro do carro, aquela zoadeira toda. Eu acho que aqueles caras não dormem à noite. Enfim, quais são as proteções? Deve usar? Quais são as orientações que a senhora quer dar? Fale um pouquinho mais alto. Eu vou completar, Ronaldo, porque chegou aqui uma pergunta dizendo, pessoas que trabalham com sons intensos, como motorista de ônibus, nós temos uma audiência grande de motoristas, motocicletas, DJs, que passam a noite toda botando aquele disco para as pessoas dançar, pedreiros, operários, tá entendendo? Todos esses devem usar o protetor. É interessante, eu nunca vi um motorista usando, e o barulho às vezes, aquele lado, motorzão, né? Ali ao lado o dia todinho, né? Houve um acidente em São Paulo, foi no Rio, e o sujeito matou um rapaz numa bicicleta por causa do barulho. Ele não viu o barulho que estava acontecendo ao lado dele. É claro que ele devia estar com algum problema de audição, e aí teve um problema e terminou matando, acidentando a pessoa e matou. Porque não ouviu o ruído e terminou matando. Isso é para evitar que eu estou falando isso. Com certeza. O que se deve fazer para evitar? Na indústria já está bem claro que tem que usar o protetor auditivo, ou plug ou concha. E fora da empresa, as pessoas devem ter cuidado com os fones de ouvido. Tá? Se usar só de um lado, procurar fazer de um lado e do outro. Né? Se você estiver do lado de uma pessoa que está ouvindo o som de ouvido, o fone de ouvido, e se você escutar aquele de longe, você já dá um sinal para a pessoa para diminuir aquele som, usar na faixa mediana, para a pessoa não perder realmente a audição. Bom, interessante. Olha, perguntas relacionadas com essas consequências psicossociais, né? A senhora citou aí várias alterações, né? E ele pergunta aqui se a perda auditiva traz consequências psicossociais. A senhora até já falou, né? Com certeza. Tá certo? Já falou a falta de atenção, o diálogo com os familiares, com os amigos. A pessoa passa a sentir constrangimento, né? Com e certeza. Pode entrar realmente num quadro disso, né? Tá certo? Uma outra pergunta, doutora, que diz o seguinte, que a senhora até já explicou que não é só de idosos, nós devemos ter preocupação com os jovens. Mais uma pergunta, como posso tirar água e cera das orelhas? A senhora falou no cotonete, me fale um pouquinho de tirar água e cera. Bom, somente com o otorrino. Né? Não tente colocar nenhum remédio caseiro, mas colocou a folhinha com óleo não sei de quê dentro do ouvido e ficou bom. Não. Tudo, sentiu alguma coisa no ouvido, tem que ir para o otorrino. Fazer o exame. Bom, doutora Tânia, estamos chegando aqui ao final do programa. Quero agradecer a doutora Tânia Maria Santos Saraiva, ela que é especialista em segurança e saúde do trabalho, doutora Tânia do Núcleo de Qualidade de Vida do SESI. Vai o agradecimento novamente à doutora Cassandra Moraes. Fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, um dos mais acreditados e ouvidos programas do Rádio Cearense. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.